E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um assunto aí do nosso caderno 3. Meninos, vocês vão encontrar, tá? Aí no caderno 3 é o exercício... Começa aí no exercício 13, 14, tá? Vocês vão encontrar fatoração, tá? Então, para você poder desenvolver os exercícios, você vai ter que dominar esse assunto, fatoração. Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense o seguinte: se eu pedir para vocês, fatore tal coisa, o que você vai ter na tua cabeça? O que o professor está pedindo para você? Pô, fatora tal coisa, fatore isso. Gente, toda vez que o professor pedir para você, fatore alguma coisa, ele está te pedindo o seguinte: você vai pegar aquela alguma coisa e vai escrever de uma forma diferente. Só que nessa forma diferente, você tem que ter a presença da multiplicação. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo numérico inicialmente. Ó, eu quero que você imagine o seguinte: você tem o 6, tá? Você tem o 6. Aí eu chego e falo para você, ó, fatora o 6. Você vai lembrar, poxa, o que o professor está pedindo? Ele está pedindo para eu pegar o 6 e escrevê-lo de uma forma diferente, só que nessa forma diferente eu tenho que ter a presença da multiplicação. Poxa, fechou. 6. Professor, 2 vezes 3. Pronto. Fatorei. É isso aí? Exatamente. Então você pegou o 6, escreveu de uma forma diferente, e nessa forma diferente você tem a presença da multiplicação. Pronto. Isso é fatorar. Tá? Então, todas as vezes que você ouvir fatore, você vai lembrar disso. Ele está pedindo para eu pegar aquilo ali, escrever de uma forma diferente, e nessa forma diferente eu tenho que ter a presença da multiplicação. Correto? Tá. Só que com o número é fácil, né? 6, 2 vezes 3. E agora, se eu estiver trabalhando com uma expressão algébrica, e aí o exercício me pedir fatore, como é que fica, professor? Gente, então todas as vezes que você estiver trabalhando com uma expressão algébrica, tá? E você tiver que fatorar essa expressão, o que você vai precisar? De um desses 4 casos de fatoração que eu coloquei aqui no quadro. Correto? Então você vai identificar, opa, nessa expressão eu posso utilizar tal caso de fatoração. E aí você vai lá e fatora. Nessa aqui, vou trabalhar com aquele caso de fatoração. Vai lá e fatora. Beleza? Gente, primeiro caso de fatoração que você tem que ter na tua cabeça, e é um dos que nós mais utilizamos, tá? Esse caso de fatoração é aquele esquema que eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? É uma coisinha que você vai levar até o 3º ano lá do seu ensino médio. Não esquece disso, beleza? O caso de fatoração se chama o quê? Fator comum. Então o que você vai observar? Você vai observar o seguinte: quantos termos nós temos aqui? Você tem 2 termos, beleza. O que eu tenho de comum entre esses 2 termos? O que aparece tanto no primeiro como no segundo termo? Aí você para, dá uma olhada, fala assim: professor, o B. O B aparece nos 2 termos. Estou certo? Está certíssimo. O B aparece nos 2 termos. Joia. Então o B vai ser fator comum. Agora, o que eu quero que você observe? Você tem o 6 e você tem o 10. Será que não existe nada de comum entre os dois? Aí você para, dá uma pensada. Existe, professor. Tanto o 6 como o 10 eu consigo dividir por 2. Concorda comigo? Sim. Então, ó, além do B, nós vamos ter como fator comum o 2. Correto? Então nós vamos dizer que o fator comum entre esses 2 termos é o 2B. O que você vai fazer? Ó? Você vai colocá-lo em evidência, você vai colocá-lo em destaque, aparecendo ali primeiro. Então, ó, 2B vezes. Agora você abre um parênteses. Joia. Quem é que vai dentro do parênteses, meninos? O que você vai fazer? Você vai pegar 6AB, que é o primeiro termo, e vai dividir pelo fator comum. Aí você volta lá naquele assunto anterior.
divisão de monômios. Quando você dividir 6AB por 2B, o que vai dar? Vai dar 3A. Pega o próximo termo, 10BC, divide por 2B. 10 dividido por 2 dá 5. E repete o C. Pronto, está fatorado. Ou seja, você pegou essa expressão algébrica, escreveu de uma forma diferente, utilizando o quê? A multiplicação. Feito? Então tá. Próximo, diferença de quadrados. Quando é que eu sei que uma expressão algébrica, tá, deve ser fatorada utilizando diferença de quadrados? Ó, presta atenção que é bem simplesinho. Diferença, tá? Diferença de quadrados. Ah, mas por que quadrados, professor? Porque se você vier aqui, ó, extrair a raiz quadrada dos dois termos, elas vão ser o quê? Exatas, tá? Então, ó, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. E aí vem a forma fatorada. A forma fatorada vai ser x mais 7 vezes x menos 7. Professor, eu conheço isso aqui. X mais 7 vezes x menos 7. Isso é um produto notável, estou certo? Está certíssimo, tá? Isso aqui, gente, é o resultado de um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ó, o que acontece aqui? Ele forneceu o resultado do produto notável e você está voltando para ele. Correto? Então, lembra bem, diferença de quadrados. Você vai voltar para um produto notável. Beleza? X mais 7 vezes x menos 7. Trinômio do quadrado perfeito. Ó, se liga aqui. Trinômio, quantos termos? 3 termos. Então eu só vou poder utilizar esse caso de fatoração se eu estiver trabalhando com 3 termos. Comece por aí. Então você foi lá e observou. Você tem quantos termos? 3 termos. Beleza. Então pode ser trinômio? Pode. Para eu ter certeza que é um trinômio quadrado perfeito, o que eu faço? Extraio a raiz do primeiro e extraio a raiz do último termo. São exatas? X e 3. São exatas. Então você vai escrever assim, ó. X, pega sempre o primeiro sinalzinho ali, menos, raiz de 9, 3, fechou o parênteses, elevado ao quadrado. Caramba, professor, isso aqui também é um produto notável, não é? É. Quadrado da diferença de dois termos. Ele forneceu o resultado do produto notável e você está voltando para ele. Beleza? Então, trinômio do quadrado perfeito. Tá. Último caso, chamado de agrupamento. O que vai acontecer aqui? Ó, você bateu o olho e verificou que você tem quantos termos? 4. Então, você já fica esperto. Toda vez que eu tenho 4, 6, 8, 10 termos e assim por diante, pode ser que eu vá trabalhar com agrupamento. Correto? Então você vem aqui e dá uma observada. Quantos termos? 4 termos. Joia. O que você vai fazer? Você vai separar, ó, 2 termos para um lado, 2 termos para o outro. Correto? Próximo passo. Vem aqui nesses 2 termos e utiliza fator comum. O que você tem de comum ali? O que eu tenho de comum, professor? O A. Vou passar aqui. O A. O que você faz? Mesmo esquema que você fez ali, ó. AX dividido por A. X. Repete sinal. AZ dividido por A. Z. Fechou. Observa o sinalzinho que vem logo após a barra. Mais. 5x menos 5z. O que eu tenho de comum? O 5. Isso. Vezes quem? Aí você faz o mesmo esquema. Ó. 5x dividido por 5. 5z dividido por 5. Fechou. Beleza? Próximo passo. Quem é que ficou do lado de fora? A mais 5. Seja 1. Vezes. Quem é que se repetiu?
x menos e. Na verdade, meninos, o que você faz ali é utilizar fator comum de novo, tá? Mas eu falo dessa forma para ficar mais simples, ó. Quem ficou do lado de fora? A mais 5. Quem que se repetiu? X menos e. Está fatorado. Escrevi essa expressão de uma forma diferente utilizando a multiplicação. Essa é a ideia da fatoração. Valeu? Abraço!